Bom dia a todos. Nossos agradecimentos aos organizadores por nos convidarem para participar desse evento, qual nós estamos aqui extremamente honrados, ao ver várias atividades e várias pessoas envolvidas com o tema de irrigação. Quero fazer uma saudação especial ao nosso presidente da nossa associação, que ele está prestigiando aqui a nossa fala. Os palestrantes que nos antecederam fizeram uma visão assim mais política e mais macro do problema da água. Quando nos foi convidado para nós irmos aqui, foi nos pedido que falasse sobre o que nós estamos fazendo para que a água seja usada com racionalidade lá no nosso projeto. Já digo de antemão que todos esses aspectos que foi levantado ali pelo Dr. Marlos a respeito do valor econômico da água, pelo nosso Cristiano, a respeito do meio ambiente, ainda há pouco, antes de entrar aqui, falava com o Dr. Romano, a respeito do conceito do uso da água, que realmente o agricultor hoje é chamado de um perdulário e um poluidor. As pessoas que, às vezes, fazem isto, esquecem que ali a água é usada para a sua própria alimentação. Isso é um debate, que eu fiz apenas esse pequeno preâmbulo, mas o que foi nos pedido foi que nós trouxéssemos aqui o que a gente está fazendo nesse aspecto. Então, eu vou dividir aqui a minha fala. Primeiro, vou ter que contextualizar o nosso projeto, uma pequena localização, e depois entrar especificamente no tema que nos foi solicitado que falasse. Eu vou fazer uma apresentação, como eu disse, Primeiro a nossa localização, nós estamos localizados ali ao sul da cidade de Porto Alegre, 120 quilômetros, já próximos lá da distância com a fronteira do Uruguai. Então, esta é a nossa localização do nosso projeto. Aí nós temos um croquis geral, lá em cima está a nossa barragem de acumulação, abaixo está o projeto, com seu rede de canais, eu vou falar agora, dizer como é que é a nossa infraestrutura, e no meio desses dois complexos aí está a cidade de Camaquã. E já vou aproveitar aqui para dar um pequeno preâmbulo aqui a respeito de gestão. Como a própria barragem é usada para consumo público, nos resta, embora não seja da associação especificamente esta tarefa, nós temos um trabalho muito grande com isso. Primeiro, porque fazer com que a água passe próximo à cidade e abasteça o projeto, tem que cuidar com a drenagem urbana, que sempre a população, olha, o pessoal da UD lá não abriu as comportas, a barragem está cheia, essa história toda que a gente está tentando também desmistificar ao longo desses anos. E sempre que ocorre qualquer tipo de poluição lá no reservatório, a primeira coisa que a população sabe, olha, a água da barragem está poluída, o que nós estamos tomando aí? Quem é que está colocando lá, quando, na verdade, o projeto começa 8 quilômetros lá embaixo? É claro que existem poluidores aí na bacia hidrográfica, mas que agora não vem ao caso. Como eu disse, dentro ainda da minha apresentação do projeto, a nossa infraestrutura de uso comum é o reservatório lá, montante da cidade de Camaquã, tem uma capacidade de 160 milhões de metros cúbicos. Vejam que é muita água, aqui ao longo da minha pequena exposição. Nós vamos falar de irrigação de arroz. Irrigação de arroz é muita água, mas que apenas a quantidade, os problemas de gestão são os mesmos. A gente tem que, às vezes, até um pouco... vocês vão ver que a gente está fazendo um trabalho muito grande para diminuir... agora mesmo, dentro da nossa pequena conversa informal lá fora, a gente não falar, nós não estamos consumindo, nós estamos usando a água. Isso eu acho que é importante que comece a se dizer e bater nessa tecla. É um conjunto de canais de irrigação e drenagem, equipada com estruturas de controle de nível, vazões, estrutura viária composta, estrada, pontilhões, 2 estações de bombeamento. Todo este complexo foi construído pelo governo federal, através do extinto DNOS, inaugurado em 1967, e a partir de 92, a gestão passou para
para a Associação dos Usuários. Então, vejam aqui, nós temos já o primeiro impasse, né? Nós temos uma capacidade de irrigação de 21 mil hectares. E a nossa demanda, quando no pique, por que eu disse no pique? Porque cultura de arroz, ela depende do mercado, né? Às vezes, a procura, na sua grande maioria, a procura é muito maior do que a oferta. Então, nós temos, quando no pique da procura, 62 mil hectares, quando a barragem está cheia. E a nossa cultura irrigada, arroz pelo método de inundação. Nós vamos, então, inclusive para tecnificar esses projetos, vocês vão ver aí numa passagem rápida, que é bem mais difícil do que a irrigação pressurizada, né? Nossa gestão, como eu já havia adiantado, né, o nosso perímetro foi construído e administrado pelo DNOS até 92. A partir dali, passou a ser gerido pela Associação dos Usuários. A nossa infraestrutura comum ainda continua de propriedade da União Federal. Hoje nós estamos ainda celebrando um convênio, estamos discutindo os termos desse convênio, porque a gente entende que aquela história lá do K1 já foi paga, mas é uma discussão que ainda está em pé, e que não é o objeto agora da nossa exposição. O que a UD faz nessa história toda aí, dentro deste convênio? Nós temos que fazer a operação, manutenção, obras de melhoria no perímetro e fundo de contribuição. Importante dizer uma coisa, assim, né, quando eu vi falar aqui em recursos públicos, né, o governo não tem nenhuma ingerência lá conosco. Eventualmente, fez alguns investimentos de melhoria do projeto e imediatamente passou esta gestão para a associação. Eu, que já estive dos dois lados do balcão, vamos dizer assim, né, que já fui gestor público e que depois passei para a área privada, acho, na minha modesta opinião, que é um excelente modelo. O governo investe, passa para quem de direito e para quem tem o interesse em manter. Quem é o maior interesse em que aquelas obras se mantenham sempre, né, dentro de uma qualidade mínima de operação e manutenção? Evidentemente que são os seus usuários. Eu quero falar um pouquinho também, né, que todas essas atividades elas são do fundo de contribuição, né, que é um fundo que a equipe técnica faz, vai para uma discussão de uma Assembleia Geral, e então aí é fixado um valor. Este fundo, aí eu até trouxe um exemplo aqui do que vai vigorar agora, já a partir deste ano, o custo, vejam bem, dos serviços, não da água, né? Porque a lei ainda está em discussão, aquela história de cobrar pelo uso da água. A associação cobra o serviço, para fazer com que a água saia lá do reservatório e chegue lá na propriedade do agricultor. Então vejam que ali, ó, barragem, captação 1, captação 2, nós temos duas captações no Rio Camaquã, e o grande volume de irrigação é lá na barragem. Então vejam que tem vários preços ali, ó. Aí vocês me perguntam, mas por que isto? Os pequenos agricultores, que têm até 25 hectares, eles têm um tratamento um pouco diferenciado em termos de custo. Por que isso? Porque se sabe, né, o pessoal que, talvez melhor do que eu, que o pessoal que tem principalmente arroz tem uma dificuldade maior em manejar uma propriedade, tirar uma rentabilidade de uma propriedade menor. Então, isto foi feito, né, hoje é dividido assim, o pessoal que tem até 25 hectares tem um preço, vejam ali que tem gravidade, às vezes, eventualmente, alguma propriedade precisa um ponto adicional de bombeamento, ele tem um pequeno desconto. Dizendo que quase toda, a grande maioria do nosso projeto, ele é por gravidade. E as condições de pagamento são, né, definidas lá na Assembleia Geral. Ali uma pequeno organograma administrativo, né, sempre uma coisa que a gente frisa, que os profissionais estão aqui embaixo, e são pagos. Os associados, através dos seus órgãos de gestão, não são remunerados. Eles apenas ditam a filosofia administrativa do projeto, que é para ser feito e o que não é para ser feito. Bom, já estou na metade do tempo, vamos entrar lá no que do uso sustentável da água, que foi o que nos pediram para falar aqui. Então, esta é a grande questão, né, que eu já havia antecipado lá no início, né, perímetro de irrigação. A nossa área irrigável, 61 mil,
capacidade de irrigação 21. Como atender a todos sem conflitos? Este é a grande questão, né? Por que eu posso e por que o fulano não pode? Né? Então, já vamos dizer aqui de cara, né, que a associação, embora determine uma cota de irrigação para cada um, primeiro, as disposições estatutárias, eu estou me adiantando um pouquinho. Cada propriedade que compõe o perímetro recebeu uma cota de irrigação em função da área irrigável. Eu vejo que aqui já tem, de novo, uma pequena distinção para mais para o pessoal pequeno. Quem tem até 40 hectares pode irrigar totalmente a sua propriedade. Quem tem entre 40 e 100 hectares pode irrigar 50%. 25% para os usuários acima de 100 hectares. Este já é uma disposição estatutária que está no regulamento e que já é uma maneira de dividir a água, vamos dizer assim, de uma maneira democrática. Uma coisa, doutor Marlos, a pessoa que não usa a sua cota, ele não tem o direito de comercializar. Ela volta para a associação. Num processo sucessório, isso já tem acontecido, porque o nosso projeto já tem alguma idade, a propriedade que vai para o herdeiro, ele leva a proporção da irrigação. Isto vai lá para dentro dos nossos registros. A propriedade é dividida proporcionalmente dentro das leis do país, né, do direito sucessório, e a tarifa da água, a quantidade de água, acompanha isso, evidentemente que não lá no registro notarial, mas dentro da associação. Isso é uma coisa que nós conseguimos, achamos que é extremamente importante. Outra coisa, as regras de operação. Né? Todas as estruturas de nível e vazão, inclusive as tomadas parcelares, só são operadas pelos funcionários da UD devidamente estagiado e credenciado. Nem o nosso presidente, que está ali, que é um produtor de médio, ele não se sente no direito, ele não faz isso, de fazer uma regulagem, a não ser que passe pelos órgãos administrativos lá dos colegas que fazem essa parte. Isso nós achamos também uma coisa extremamente importante, para não ter conflito. E o regulamento geral, que está atrelado ao nosso estatuto, ele estabelece essas sanções. Isto inibe eventuais lides judiciais, né? Porque a nossa legislação, se ele pede, ou se ele ficou inadimplente de uma safra para outra, ou se ele plantou a mais e é negado o direito de irrigação, ele tem o direito e o dever, se quiser, de entrar na justiça. Não, o pessoal está me negando o direito de água. Então, como isso já aconteceu, e a decisão judicial, que hoje continua sendo como uma súmula, vamos dizer assim, eu não sou advogado, mas alguma coisa parecida com isso, a decisão foi assim, a UD, a associação, dá água para o seu associado e ele paga a UD. Isso não serve sempre. Então, isso também nos liberou dos riscos. Outra coisa, agora vamos entrar na parte de uso de tecnologia, que é uma coisa que nós estamos fazendo, e com muita dificuldade, como eu disse no início, né, porque irrigação por inundação não é pressurizada, é difícil a tecnificação. Mas nem por isso nós estamos deixando de fazer, ou tentar, pelo menos. Nós, a questão de 4 ou 5 anos atrás, fomos ao Ministério de Integração Nacional e apresentamos um projeto de monitoramento informatizado. O que é isto? Nós, ao longo dos nossos canais, nos colocamos estações como esta, que é Estão, em que ela mede o volume o nível da água ao longo dos canais, através de um sistema de telemetria, ela joga lá para dentro do sistema da UD. Nós temos lá um software que nós mesmo desenvolvemos para que isto entre no sistema gerencial. Isso está funcionando bem, nós tivemos algumas dificuldades, vejam, isso foi o Ministério nos financiou esta tecnologia, nós tivemos algumas dificuldades, especialmente na área de manutenção, porque é difícil dos equipamentos de tecnologia de irrigação, especialmente por inundação. Então, nós tivemos que fazer, praticamente criar uma situação. Só por curiosidade, né, hoje, o sistema que nós temos lá, estamos trabalhando até com o pessoal estagiário da escola técnica lá, que está nos ajudando muito, nós estamos assim satisfeitos mutuamente, né, nós que estamos dando
um campo de trabalho para os estagiários, e a Escola Federal, lá, que há pouco se instalou na cidade, está nos cedendo os estagiários. Então, eles já desenvolveram, dentro do nosso sistema, mudaram um pouco o grande custo que era o sensor, que agora é um sensor ultrassônico. Não é uma coisa assim muito complicada, mas é uma coisa que a gente teve que fazer. Eu acho importante, né, nós usarmos esta tecnologia. Nós estamos também agora já desenvolvendo, no próxima etapa, dentro do nosso site, cada irrigante vai ter uma senha pessoal que possa se informar do nível do canal que o abastece e dos volumes que está sendo usado, não consumido na sua cultura. Isto também é uma coisa que nós achamos que é um avanço técnico, né? Ainda estamos afinando esse sistema, mas estamos acreditando muito nele. Agora, o uso racional. O que mais que se fez? Nós montamos lá um programa do uso racional da terra que nós batizamos de PURA. O que é isto? É um conjunto de ações a serem adotadas pelos usuários da água, com o objetivo de usar racionalmente a água sem prejuízo da produtividade. Como é feito isto? Quem adere a este programa, ele tem um aumento da área irrigada em 10% do direito e uma área de adesão com preferência de incremento de 20%. Vejam bem, o usuário ele pode aderir, ele não é obrigado a fazer isso. Se ele quiser plantar mais e quiser ter disposto a usar água com racionalidade, ele pode entrar neste programa, que está disposto lá na UD. Isso é difícil de, né, porque o pessoal, mas está dando certo também. Incentivo. Gente, só um parêntese também para mim não me esquecer. Quando nós falamos aqui em quantidade, nós estamos também muito preocupados com a qualidade. Os órgãos ambientais lá nos cobram muito a qualidade da água. Então, nós também temos um programa que monitora a qualidade da água no reservatório e em diversos pontos no sistema. Isso também é um programa que nós temos lá, conveniados com a Universidade de Santa Maria, porque existem exames laboratoriais caros, difíceis de fazer, mas que, em princípio, a gente está fazendo, né? Nós somos muito cobrados lá, que o primeiro serviço vai lá no pessoal da UD e ver se estão, como é que está a qualidade da água, essa história toda. E eu vou dar só uma provocadinha aqui, porque é um assunto que vem acontecendo, especialmente conosco lá no Rio Grande do Sul, porque existe, do pessoal da produção, e eu acredito, porque existem laboratórios e programas e resultados que provam que a água que irriga arroz, vejam, quando eu digo arroz, eu estou colocando aí todos os métodos de irrigação, mas do arroz porque é o que a gente convive mais, e que a água que sai, o efluente da lavoura, embora um dos objetivos também seja que não existam essas perdas, ela sai mais limpa do que entrou. Se vocês tivessem ideia da confusão que essas coisas estão acontecendo lá, o nosso comitê de bacia, do qual eu fui presidente durante 4 anos, contesta isso com violência. Diz que não, isso não pode acontecer. Isso é coisa de arrozeiro, de perdulário, que suja a água e que quer dar desculpa. Essa é uma provocaçãozinha aí, para dizer que isso está acontecendo e a gente acredita nisso, né? Que o arrozeiro, além de não ser perdulário da quantidade, também não é da qualidade. Mas também é uma luta difícil. Concordo plenamente, né? Temos que bater nessa tecla e fazer com que a sociedade entenda que a coisa não é assim, como está lá na mídia, como está no professor, que, na verdade, incute essas ideias um pouco equivocadas. Está quase no fim do meu tempo, vou acelerar só um pouquinho. Sistematização diária é outra coisa que a gente tem incentivado muito. Sistematização diária é colocar em coca única todo o solo. Isso permite com que os usuários que aderirem ao programa, nós temos 10% do valor da tarifa por hectare sistematizado. E variedades de arroz com ciclo menor, né? Então, são feitas com o IRGA, nós temos um bom convênio, e é feita uma transferência de tecnologia, sistema de palestra, convence ao produtor que ele pode e deve usar variedades de arroz de ciclo menor,
que tem menos tempo de irrigação, que isso usa menos água. Veja que eu estou me cuidando aqui para não dizer consome. Tá? Isso também tem dado um bom resultado. Bom, deixei aqui para o fim o que a gente conseguiu até agora de resultados e quais são os nossos objetivos nessa história aí de uso racional da água. Nós, quando começamos a medir isto, lá no início da nossa gestão, nós estávamos com um uso de 12 mil metros cúbicos de hectare. Veja que é muita água, né? 12 mil metros cúbicos por hectare irrigado. Com todos esses programas que nós mostramos aí para vocês, emprego de tecnologia, essas coisas todas, hoje nós estamos com 10 mil metros cúbicos. E estamos trabalhando forte para baixar lá para 8. Tudo isso está provado que não vem contra a produtividade, né? Então, isso é uma política de gestão. A nossa associação hoje tem, agora concluindo, uma autonomia administrativa grande, ouve muito os seus técnicos, eu me incluo entre eles, mas tem uma autonomia muito grande. Temos dificuldade grande de investimentos, nós sabemos lá no Rio Grande do Sul que o estado que tem recursos hídricos imensos, né, se ressente muito de investimentos na área de reservação, de infraestrutura, essas coisas todas. Mas me parece que isso é outro assunto. Gente, agradeço sinceramente a paciência que tiveram de me ouvir. Mais uma vez, agradeço a todos e estamos à disposição e sempre foi um prazer mostrar nosso trabalho para vocês. Muito obrigado.